Deixa eu perguntar ao professor Batista Teles, onde entra o PMDB? Que peso nós podemos dizer, pois todo mundo quer namorar esse PMDB, todo mundo quer esse PMDB, que peso nós podemos apontá-los das pesquisas avaliadas e se a gente pode ainda vislumbrar algum número que possa acontecer? É um peso considerável. Eu acho que o PMDB, pela sua força, pela sua estrutura, todo mundo está sediando o PMDB. E, na minha opinião, pelo que eu sinto nas pesquisas qualitativas, principalmente, vamos logo direto, que é um personagem importantíssimo nessa história, que é o deputado federal Marcelo Castro. Marcelo Castro, se ele tiver um pouco de ousadia, eu acho que ele é super competitivo e super viável para o Senado. É. Com essa história do pré-sal, as qualitativas, a popularidade dele, a aceitação, aquela ideia que ele já tinha de um político coerente, atuante, aumentou muito. Então eu acho que é a vez do Marcelo para o Senado, na minha opinião. Agora, nunca a gente sabe o que é que está por trás das conversas dos bastidores, né? Mas, numericamente falando, e os sentimentos que a gente capta nas pesquisas qualitativas é que ele está super bem avaliado. E bem aceito. Por que isso não se transformou em número para governador? Por quê? Porque é outra história, governador. Primeiro, o movimento dele como pré-candidato foi um movimento muito modesto. Foi, verdade. Não se articulou. Nem ele não acreditou no motor do carro. Houve engajamento do PMDB também, na própria PMDB. Mas marcando presença, né, que é importante, como a sigla do PMDB. Mas colocando assim, Batista, você coloca como se o governo tivesse, fizesse jus àquele pensamento do ex-governador Wellington Dias, de que o governo tem possibilidade de eleger os 2 senadores? Tem. Porque o franco favorito desse páreo aí, me parece que é o ex-governador Wellington Dias. Se for uma dupla, por exemplo, Wellington e Marcelo Castro é fortíssima. Muito forte. E essa questão do... Marcelo parece que está querendo cair nesse negócio. Silas, e a questão do governador. Voltando ao cenário aí do Senado, se mantidas as 3 candidaturas majoritárias, teremos 6 candidatos em potencial ao Senado com 3 nomes fortes. Quem se favorece nesse cenário de 6 candidaturas? É por isso que eu não acredito nas 3 candidaturas. Até para formar o Senado, time não é fácil. E um outro ponto também, quer dizer, quando o senador João Vicente teve essa eleição em 2006, com aquela votação de quase 1 milhão de votos, 30 mil votos a menos que o governador, havia todo um blocão em torno dele, é apenas uma vaga. E esse número, se tem 3 candidatos, possível 3 candidatos aí para o Senado, isso não, muito dificilmente. Agora já tem possíveis 3 candidatos. Se o Marcelo aceitasse, seriam 4. Mas os 3 mais bem colocados até o momento, pelo menos nas pesquisas, são Wellington Dias, Mão Santa, mas nós não podemos dizer Heráclito, né? São os 3 nomes colocados. E diga-se passagem que o Mão Santa vem na segunda ninguém colocação. bota o Mão Santa na relação do perigoso parceiro, mas nas pesquisas ele aparece muito bem. Então, é por isso que eu perguntei, quem dos 3 nesse cenário de 6 candidatos todas as pesquisas ele aparece em segundo, né? O segundo colocado não é de Bom, agora, aí tem essa variável nova que seria, por exemplo, a pré-candidatura do Marcelo, né? Que a gente não sabe se vai acontecer. Caso ela aconteça, ela vai prejudicar terrivelmente a reeleição dos 2 atuais, né? Vai ficar pior o cenário para o senador. senador Marcelo, que não se colocou ainda como candidato. Vamos deixar mesmo só os 3 nomes. Para os 2 candidatos, na verdade, assim. Eu acho que o Hélio tem essa aprovação. Porque o Marcelo ia ficar com o segundo voto do Wellington, o Wellington é o dono do primeiro voto? Eu acho e que a gente fez várias primeiro simulações. Foi feito diversas pesquisas para diversos partidos e a gente fazia simulações de chapas para senador. Todos os nomes que se coloca com o ex-governador Wellington, ele puxa para ele. Antes desse cenário dele... mas eu acho que não vai diluir. Não temos nenhuma pesquisa depois do cenário que ele saiu. É bom ser justo. A gente só pode falar em pesquisa aquilo que foi feito, né? A gente não pode, ela não tem capacidade de fazer previsão. A gente está olhando para trás, como eu falei no início. Então, todos os cenários ele puxa o segundo voto. E quando se colocou Marcelo, ele foi muito bem. É por isso que eu digo, isso antes das qualitativas. E as qualitativas, que são aquelas pesquisas que tentam introjetar o sentimento,
as emoções do eleitorado, embora ela não seja conclusiva, ela seja mais exploratória, quando se toca, até espontaneamente, quando se falava numa possível candidatura, ou até nem se falava, nem se estimulava na discussão, ele já aparecia como um bom candidato pela imagem que ele tem da performance como deputado federal. Aquela história de lutar pelo Piauí seria importante no parlamento, e num parlamento mais forte, num parlamento onde tivesse um nível de igualdade, ele seria mais importante. Seria mais ou menos isso que a gente poderia fazer uma leitura dentro da qualitativa. Né? Exatamente. Na qualitativa, me diga uma coisa, o Mão Santa, ele tem condição de evolução? Quem tem mais, ele ou Heráclito? Heráclito, na qualitativa. O que sustenta o senador Mão Santa é a grande visibilidade que ele tem como lá no Senado, né? Ele tem uma visibilidade, ele tem uma presença muito grande. Mas ele tem um problema da rejeição, embora a rejeição dele tenha caído. Tem diminuído, verdade. Ele tem caído a rejeição dele. Mas essa rejeição ainda é maior de todas. O senador Heráclito, ele tem uma boa imagem como um homem de prestígio, um homem que sabe se articular lá no poder em Brasília. E ele precisa saber, e ele precisa trabalhar isso. Outra coisa, um traço importante do Heráclito também, além dessa questão da articulação, né, que ele é um bom representante fora do estado do Piauí, é que ele tem uma certa imagem de um bom relações públicas, um homem que transita por tudo. Por outro lado, nas qualitativas também tem colocado que, por exemplo, ele bate muito de frente com o governo federal e aqui. Isso aí, não sei se é uma questão só do discurso, não é só o bater, mas a palavra não tem sido muito bom para ele. Tá certo. Certo? Então mostra uma certa intransigência. Quer dizer, ele, tipo assim, ele está falando, mas quando estava no poder, ele não criticava assim? Ele não criticava assim ou não fez dessa forma como ele está exigindo. Então a população não vê a oposição como algo significativo nesse caso? Eu acho que a oposição está faltando isso que eu estou falando, assim, não é ele fazer o papel, não ele deixar de fazer o papel da oposição, porque isso não existe na política. Mas ele está, talvez falta de pesquisas, ele não está sabendo onde bater, como bater, tá certo? Às vezes ele critica uma coisa que o governo faz de uma forma... a população aprova. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo, as estradas. Eu viajei e as estradas estão todas esburacadas, mas a grande maioria, quer dizer, um dos carros-chefe do governo estadual são as estradas, então não se pode falar em estrada. É claro que eu viajo aqui para o norte do Piauí, a estrada está péssima entre Esperantina e Luvilândia. Tá ruim. Mas mas tem muitas outras que compensam. Então, é saber falar e onde falar. Eu acho que a questão é essa. Não é deixar de ser oposição, porque isso não existe. Mas que ele é um nome fortíssimo. Não há como negar para a disputa. A turma está até dizendo que ele anda meio nervoso. Mas ele é um nome fortíssimo. Os caras conversam as coisas. As articulações do plano nacional, plano estadual. Deve ser o regime, não. Não deve ser negócio eleitoral, não, que ele é muito forte. Muito obrigado, Cleber de Deus. Muito obrigado, Batista Teles. Muito obrigado. Silas, uma colocação.